Olá, povo de Deus, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, porque comigo está, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí, com saúde. Agradeço a Deus porque eu me deitei, dormi, acordei, estou viva aqui falando nessa manhã. Eu quero compartilhar nesta manhã uma palavra que Deus pôs no meu coração nessa manhã, que se encontra no livro de Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E do capítulo 3, eu vou estar lendo desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, capítulo, versículo, vou estar lendo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: é necessário vós nascer de novo. O vento assopra onde quer e vai a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nos dizemos, porque sabemos o que testificamos, o que vimos e que não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres, não crestes. Como crereis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Palavra abençoadíssima, Nicodemo, ele era mestre de Israel. E ele tinha uma dúvida, Então ele queria tirar aquela dúvida. E ele era, e havia entre os fariseus, ele era fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, porque ele era fariseu, e os fariseus, fariseus, eles eram as pessoas que eles não acreditavam, Então este foi ter de noite com Jesus. Ele quis até ir conversar com Jesus de noite,
só para ninguém ver ele, né, que ele foi conversar com Jesus, porque na verdade ele queria, né, saber, né, queria saber, mas ele foi à noite para que ninguém visse que ele estava indo. Quantas pessoas, né, que hoje em dia eles escondem que serve a Deus, né? Esconde que está nos caminhos de Deus. Tem às vezes vergonha de falar, pessoas que trabalham tem vergonha de falar que serve a Deus, né? Então Nicodemo procurou Jesus à noite, né? E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, ó, chamou Jesus de mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de Deus, se Deus não for com ele. Então ele estava dizendo que os sinais que Jesus fazia não poderia acontecer se Deus não estivesse com ele, né? Então, muitas coisas às vezes que as pessoas fazem, né? O sinal que Deus dá, como é que fala lá, os dons que Deus dá para a pessoa falar, né? Do Espírito Santo, para falar das coisas de Deus, então é dado de Deus, né? Ninguém pode falar se não for coisa que Deus deu, coisa que Deus mandou, né? Então é isso. Igual aos macumbeiros, como é que fala? Os macumbeiros, os espíritas, né? Esse povo, eles falam em vão, eles não estão falando. Muitas das vezes eles podem até falar o nome de Deus, só que Deus não está com eles, entendeu? Eles podem até dizer o nome de Deus, mas Deus não está dando para eles falar nada. Eles não têm o poder de falar nada que Deus, né? Porque Deus não mandou eles falar nada. Agora, quando Deus usa realmente uma pessoa para falar, ela está falando daquilo que está escrito na Bíblia, né? A gente tem que, primeiramente, o quê? Estudar o texto da palavra de Deus e ver o que Deus estava falando. Porque ele estava falando para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, não tinha como ver o reino de Deus. Ó, no 3 ele vai dizer assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa conhecer a Deus, aceitar Jesus como seu único salvador da tua alma, né? Nascendo da água e do Espírito, porque Deus significa, Jesus é a água e o Espírito, né, de Deus. Então ele tem que nascer da água e do Espírito. Aí ele diz no 4 assim, ó: disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Não, né? De maneira nenhuma. Nascer significa nascer de novo, né? Igual nós cresce, nós nasce criança, né? Cresce, nós fica adulto. Aí nós pega e quando nós está numa idade, nós vamos decidir o que nós quer da nossa vida. Se nós quer servir a Deus ou se nós não quer servir a Deus, quer ficar fora. Então, ele estava dizendo para ele que ele tinha que nascer de novo, porque aquele que aceita Jesus, passa nos batismos das águas, ele nasceu. Morreu o homem velho e nasceu o homem novo, né? Foi sepultado o homem velho e nasceu o homem novo para Jesus. Que aí ele vai ter uma vida nova para frente, conhecendo Jesus. Porque o que convence o homem do pecado é somente Deus, né? Os pecados da nossa vida, só quem pode perdoar é Deus, né? Então, aí Nicodemo diz para ele assim, ó, Jesus respondendo para Nicodemo:
respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aquele que não deixar a vida do mundo, né, se converter nos caminhos do Senhor, ser fiel a Deus, né, cada dia mais nos caminhos do Senhor, a salvação, ele não pode conhecer a Deus, porque o céu, ele foi feito para as pessoas, foi feito para aquele que aceitar Jesus, nascer de novo, passar pelos batismos das águas, receber o batismo do Espírito Santo, crer no Espírito Santo, crer em Deus, né? Tem que deixar as práticas velhas e seguir o caminho novo, que é Jesus, para levar para o céu, para ter a morada eterna. Então é assim, isso que Deus estava falando, que Jesus estava falando para Nicodemo naquela manhã, que ele tinha que nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ir para o reino dos céus, que é que é o céu que vai morar, né? Morar com Jesus, porque lá no céu não vai entrar pessoas de qualquer maneira, né? Lá no céu não vai entrar pessoa que usa droga, pessoa que anda bebida alcoólatra, pessoa que rouba, pessoa que adultéria, pessoas que faz fornicação. Nada disso não vai entrar no céu, né? Precisa estar limpo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, né? Então é isso que Jesus estava falando para ele, que ele tinha que nascer de novo, que se ele não nascesse de novo, ele não ia herdar o reino dos céus. Aí, o 6 diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Espírito, se nasceu na carne e não aceitar Jesus, não nascer de novo, ele continua na carne. Tudo, né, o pecado é da carne, né? Continua cometendo tudo que não presta, todos os pecados do mundo, né? Mas quando ele conhece Jesus, ele nasce de novo, né? Pecador todos nós somos, lógico, né? Mas para isso tem Jesus que perdoa. Ele diz que perdoa 77 vezes, multiplicado, né? 77 vezes 7. Então, quer dizer, Deus perdoa. Mas nós temos, porque pecador nós todos somos, tem que pedir perdão todo dia para Deus. Mas os pecados do mundo, né, que é todas essas coisas que eu disse, tem que abandonar, tem que deixar para trás, né? Pecar, nós peca, porque nós somos, né? Nós somos de carne. Mas para isso existe o perdão. Nós temos que pedir perdão para Deus, todo dia Ele nos perdoa. Aí, ó, pois ele diz assim, ó, não te maravilheis de ter dito, é necessário vós nascer de novo. O vento assopra, aonde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Ó, o vento, ele vem, ele assopra, mas você não vê o vento. Ele assopra e vai aonde ele quer, mas você não vê o vento. Você só vê balançando árvore, derrubando casa, derrubando isso, derrubando aquilo outro. Só que você não vê ele, você não sabe de onde que ele vem, né? Aí, de onde vem, nem para onde vai, tá vendo? Assim é todo aquele que é nascido no Espírito, né? Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e que te testificamos, o que vimos e que não aceitais o nosso testemunho. Ele estava dizendo para ele lá que ele estava testificando tudo isso para ele, só que eles não
aceita o testemunho, que seria o quê? Acreditar em Jesus, né? Porque o Nicodemos, ele não acreditava, mas aí ele foi lá conversar com Jesus. E se vós falais isto, coisas terrestres, e não crestes, como creiais se vós falar no celestial? Então, nas coisas terrestres, ele já não acreditava. Imagine se falasse nas coisas celestiais, que ele não ia acreditar, né? Aí Jesus vai dizer aqui também, tá 15 já. Aí Jesus vai dizer aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Jesus subiu para o céu. Ele desceu antes, depois ele subiu, né? Então tem que crer. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí no 16 ele vai dizer assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, esse texto aí, ele é texto-chave. Nós temos que falar isso aí para as pessoas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu o seu único filho na cruz para morrer por nós, né? Então é isso. E eu não vou poder falar mais porque já está 16. Depois eu nem sei se eu vou conseguir enviar esse vídeo para o YouTube. Deus abençoa esse dia, a nosso dia, né? Em nome de Jesus. Fica na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos. Em nome de Jesus. Amém.